Oi, tudo bom? Mais uma vez nós vamos iniciar aqui e continuar o livro de João, capítulo 2, tá bom? Agora no versículo 13, para você que está chegando agora, que Deus te abençoe, para você que está comigo já há um tempinho, que Deus abençoe você também. Jesus purifica o templo. Nós vimos que o Senhor estava no início do capítulo, fala sobre as bordas de Caná, que era o casamento que Jesus foi. Faltou o vinho, o Senhor transformou água em vinho, né? E foi aprovado com um sabor excelente. E agora nós vamos ver algo, um estudo muito grande para o nosso coração. Lembrando que nós somos templo e morada do Senhor. O Senhor quer morar dentro de nós. Mas para que isso aconteça, o nosso corpo precisa estar limpo e puro para que seja a habitação dos céus, tá bom? E é exatamente isso que Jesus vai falar aqui sobre a purificação do templo. Versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou num templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Então você observa que a festa dos judeus, quando acontecia a festa da Páscoa, eram 7 dias de festa. Primeiro dia era Páscoa e se seguia a festa dos pães asmos, né? Que era onde eles faziam pães sem fermento. E isso significava, né, a comemoração e a lembrança do que Deus fez com eles quando os tirou da terra do Egito, quando eles eram escravos. E anualmente, uma vez por ano, eles faziam essa festividade para comemorar. E essa festividade acumulava muita gente, vinha gente de vários lugares, dentro e fora de Israel, para essa festa. Principalmente os judeus que moravam fora. Nessa época do ano, eles subiam para Jerusalém para sacrificar, trazer seus sacrifícios ao templo. E ali era um amontoeiro de pessoas, muita gente mesmo. Também subiam para lá a liderança romana, né? Que nem Pilatos, que nem Herodes, todos iam para lá por questões também políticas e religiosas, apesar de que eles não gostavam muito dessa parte, mas era conveniente que eles estivessem lá também por questões políticas. E eu sei que muita gente estava lá. E Jesus foi também. Jesus foi também para essa festa. E no versículo 15 vai dizendo assim: e tendo feito uma rosague de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os boi, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou a mesa. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui todas estas coisas, e não façais da casa de meu pai a casa de negócios. Por que Jesus fez isso? Porque eles utilizaram da oportunidade de algo que era santo e solene, que pertencia a Deus, que era uma festa legítima, para desviar o foco, né, e fazer negócios. E nesses negócios havia muitas vendas de produtos. O templo, que diziam os líderes que o dinheiro servia para a manutenção do templo, e extorquia os mais pobres. Muitos não tinham condições de acompanhar o ritmo daquelas vendas, eram até humilhante para aqueles que verdadeiramente tinham a intenção de adorar a Deus. E os líderes era conivente com tudo isso, porque traziam para eles a oportunidade de arranjar mais dinheiro. Então, ali que era para ser uma festa santa, se transformou em uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de faturar em muito, de ganhar dinheiro em muito. E quando Jesus viu aquilo tudo, ele se chateou, se indignou e expulsou, derrubou mesa, derrubou dinheiro e expulsou aqueles cambistas da casa do Senhor. E disse: não façam da casa do meu pai casa de negócio, porque isso aqui é casa de oração. Jesus entrou ali vendo no santuário dos gentios, no átrio dos gentios, as mesas dos cambistas, lugares onde era para se formar ali, para onde era para as pessoas se purificar, onde era para as pessoas fazer seus sacrifícios, estavam vendendo, estavam negociando os produtos que não eram de acordo com a lei, nem era de acordo com a cerimônia da festa. E Jesus toma essa atitude de expulsar aquelas pessoas dali. Mas isso não ficou por isso. No versículo 17, vai dizer: lembrando seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá.
E perguntou, pois, os judeus, que sinais nos mostra para fazer estas coisas? Então, aqui eu vejo 2 pontos. Primeiro, os discípulos ficaram alerta pela palavra, porque era um salmo, né? Depois eu vou estar colocando aqui na descrição um salmo sobre o zelo da casa de Deus, que isso ia trazer para o Senhor muita utilidade, né? E os judeus que foram ter com o Senhor perguntando que sinais que tu nos dá para que tu faça tudo isso. Ou seja, tu tá aqui por quê? Em nome de quem? Que autoridade tu tem para fazer tudo isso? Quem você pensa que é para fazer tudo isso? E então, no versículo 19, vai dizer, e Jesus respondeu, destrói esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicando-se os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? E ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, o Senhor estava falando em algo que era dele, mas eles eram tão cegos espiritual, eles tinham se transformado em umas pessoas tão opositores à palavra do Senhor que eles nem entenderam o que havia acontecido. A arrogância, a corrupção, tudo aquilo que havia acontecido na vida deles, por eles mesmos ter permitido, deixaram eles cegos, surdos, espiritualmente sem entendimento de Deus. Eles estavam num templo, eram líderes religiosos, porém afastados do dono do templo. Eles não entendiam nada. Jesus falando algo espiritual e eles estavam sem entender. E no versículo 22 vai dizer, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele tinha dito isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, só foi fazer realmente sentido do que Jesus estava se referindo quando realmente aconteceu. Jesus morre na sexta-feira santa e ressuscita no domingo de Páscoa. Bem cedinho, na madrugada, ele ressuscita. Então, aí é que as pessoas foram entender, os discípulos foram lembrar e entender, então Jesus estava falando dele mesmo, ele era o santuário, ele era o templo. Então, irmãos, nós temos que entender que as coisas de Deus é sério, é santo. E não podemos usar o que é santo e misturar com o que é profano e profanar as coisas de Deus. Nós devemos ser verdadeiros, simples e puros. Puros diante de Deus as nossas ações, puros diante de Deus as nossas celebrações, os nossos cultos, para que a gente não venhamos passar por esse vexame do Senhor, nos reprovar diante das nossas ações. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.